Você já imaginou que a busca pela união entre todas as religiões pode estar enfraquecendo a verdade do Evangelho? Em João 14, verso 6, Jesus disse: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Cristo é a única verdade, por que tantos querem unir a fé em nome da paz? Eu sou o pastor Raul e hoje nós vamos analisar a postura ecumênica do Papa Francisco. Será que é aproximação verdadeira ou diluição da fé? Fica comigo até o final, pois o que você vai descobrir pode mudar sua forma de enxergar o Evangelho e a Igreja de Cristo. Aproveita agora, se inscreve no canal Nascido de Novo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sólido na palavra. E curta esse vídeo para nos ajudar a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Primeiro, o que é ecumenismo? Você já ouviu falar em ecumenismo, mas talvez nunca tenha parado para pensar no que ele realmente significa. De forma simples, ecumenismo é o esforço para unir diferentes denominações cristãs e até mesmo religiões diferentes. Tudo em torno de um propósito comum. Parece bonito, mas a gente precisa ter muito cuidado. A unidade verdadeira, segundo as Escrituras, acontece só na verdade revelada em Cristo. Em João 17,17, Jesus ora: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdadeira unidade só existe onde a palavra de Deus é o centro. O ecumenismo moderno, o que ele busca? Ele busca unir até mesmo doutrinas que negam verdades essenciais da fé cristã. E isso é um perigo. Em 2 Coríntios 6, versos 14 a 17, o apóstolo Paulo nos alerta: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. A Bíblia é clara, não há espaço para alianças que comprometam a pureza do Evangelho. Quando a gente fala em unidade bíblica, a gente fala em união na fé verdadeira, conforme Efésios 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Já o ecumenismo promove uma união baseada no menor denominador comum, diluindo a verdade em nome de uma falsa paz. Unir o erro à verdade não gera comunhão, gera confusão. Como batistas pactuais, cessacionistas, a gente crê que a Igreja de Cristo deve permanecer separada do mundo e firme na palavra de Deus, não se misturando com doutrinas falsas. Por isso, a gente precisa discernir a verdadeira unidade. A verdadeira unidade é em Cristo e na sua palavra, jamais em acordos humanos. Gente, a igreja não tem que agradar ninguém. E você que está aqui buscando crescer numa fé sólida, entenda, não existe evangelho sem verdade e não existe verdade fora de Cristo. Comenta aqui embaixo, só Cristo. Vamos juntos firmar nossa fé na rocha eterna. Parte 2, a postura ecumênica de Francisco. Quando a gente olha para o cenário religioso atual, a gente vê um fenômeno que chama a atenção. Era o ecumenismo promovido pelo Papa Francisco. Desde o início do papado, Francisco tem se empenhado em construir ponte com diversas tradições religiosas, sejam elas protestantes, ortodoxas e até outras religiões, como o islamismo, o budismo. Ações como o pedido público de perdão aos protestantes em 2016, durante o encontro em Lund, na Suécia, e celebrações conjuntas dos 500 anos da Reforma Protestante são exemplos claros dessa postura. O Papa não só se propõe ao diálogo, mas tem buscado celebrar atos litúrgicos em conjunto, minimizando diferenças doutrinárias históricas. Essa postura, à luz da palavra de Deus, deve ser analisada com cautela. Em Gálatas 1, 6 a 9, o apóstolo Paulo adverte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Isso significa que qualquer tentativa de unir fé verdadeira com erro é espiritualmente perigosa. O problema não está em buscar paz, mas em comprometer a verdade para alcançar essa paz. 2 Coríntios 6, versos 14 e 17, nos ensina: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. A verdade bíblica não pode ser negociada em nome da unidade. Quando o Papa afirma que todos são filhos de Deus, independente da religião, ele contradiz o ensino claro de João 14,6, onde Jesus declara: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No esforço de construir uma fraternidade universal, o Papa Francisco acaba misturando aquilo que a Bíblia nos chama a manter separado, a verdade revelada das Escrituras e os ensinos humanos distorcidos. Como cristãos verdadeiros, nós cremos que a verdadeira comunhão só existe em torno da sã doutrina, firmados na palavra de Deus, e não em alianças frágeis que ignoram a essência do Evangelho. A postura ecumênica do Francisco, embora revestida de pseudo-boas intenções, distancia-se perigosamente do princípio da separação entre verdade e erro, tão claro nas Escrituras. É essencial a gente permanecer firme no Evangelho puro, sem ceder às pressões de um mundo que busca unidade sem verdade. Por isso, eu te convido a reafirmar sua fé agora mesmo. Comenta aqui embaixo: um só Evangelho. Vamos juntos proclamar que só existe um caminho para Deus: Jesus Cristo, nosso Senhor, através da sua palavra, que é a Bíblia, e mais nada. E antes de continuar, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Você já percebeu como a falta de conhecimento bíblico abre espaço para confusão, para alianças perigosas? O ecumenismo moderno tem se infiltrado nas igrejas, enfraquecendo a verdade e misturando luz com trevas. 2 Coríntios 6,14 nos alerta: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e iniquidade, ou que comunhão dá luz com as trevas? Sem base sólida na palavra, muitos acabam aceitando qualquer ensinamento, por mais abjeto, absurdo e distante que ele esteja do verdadeiro evangelho. Mas você não precisa caminhar na incerteza. A solução é mergulhar em uma formação bíblica profunda e segura. No Seminário Teológico Nascido de Novo, a gente criou a formação completa em teologia, que é o bacharel livre em teologia aqui do seminário, para te capacitar na sã doutrina, proteger a sua fé e te preparar para viver e ensinar a verdade de Cristo. Clica no link da descrição e vem crescer com a gente. Seu futuro espiritual merece ser firmado na rocha e não na areia, onde a primeira onda e o primeiro vento vai levar embora. Te espero lá na área do aluno. E agora, vamos voltar para o nosso estudo. Parte 3. Como o ecumenismo é visto na teologia que vem da Bíblia. A teologia bíblica que vem da Bíblia sempre manteve uma posição clara e inegociável sobre a unidade da fé cristã. Para nós que seguimos a Bíblia, a verdadeira unidade só pode existir na base firme da verdade bíblica. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração de Jesus não foi por qualquer tipo de unidade, mas por uma unidade centrada na Escritura, na santidade, na fidelidade da palavra de Deus. O ecumenismo moderno, ao contrário, busca uma união entre diversas doutrinas, minimizando ou ignorando as diferenças fundamentais em nome da paz, da harmonia. Mas a Bíblia é categórica. Em Amós 3, verso 3, a gente lê: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo.
A verdadeira comunhão cristã não pode ser construída sobre concessões doutrinárias, mas sobre a verdade revelada das Escrituras. A teologia que vem da Bíblia, especialmente em sua tradição batista, pactual, conservadora, entende que a pureza do Evangelho é mais importante do que qualquer união institucional. Gálatas 1:8 chama a nossa atenção. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa seriedade em preservar a mensagem verdadeira do Evangelho nos impede de aceitar alianças que relativizem doutrinas fundamentais, como a suficiência das Escrituras, a exclusividade de Cristo como Salvador e a necessidade da fé verdadeira para a salvação. Unir fé que vem da Bíblia com sistemas teológicos que negam ou distorcem verdades essenciais seria trair o próprio Cristo. A verdadeira igreja deve ser uma coluna e baluarte da verdade, como afirma 1 Timóteo 3,15. O ecumenismo, que promove a união sem discernimento, é, na prática, um convite para negociar a verdade em favor de uma paz superficial. Por isso, na tradição reformada, a gente diz sem hesitação: é melhor permanecermos fiéis à verdade de Cristo, mesmo que isolados, do que estarmos unidos em um erro. A palavra de Deus é a medida para qualquer comunhão verdadeira. Onde a palavra é adulterada, a comunhão se torna ilusão. Se você também crê que o Evangelho não deve sofrer concessão, comenta aqui embaixo, sem concessões. Assim, juntos, a gente reafirma nosso compromisso de viver e proclamar a única verdade que é a Bíblia, sem negociar princípios eternos. Quarta parte. Ecumenismo e teologia liberal, a cumplicidade. O ecumenismo moderno e a teologia liberal andam totalmente de mãos dadas. Ambos compartilham a mesma raiz venenosa, a rejeição da centralidade absoluta das Escrituras. A teologia liberal minimiza verdades fundamentais, como a divindade de Cristo, a suficiência das Escrituras e a necessidade do novo nascimento. E o ecumenismo, nessa mesma linha, busca unir fé verdadeira com ensinos que vão contra a Bíblia. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo já alertava: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O liberalismo teológico é justamente isso: adaptar o Evangelho para agradar os homens, não a Deus. O ecumenismo, impulsionado pelos liberais, promove uma falsa unidade que relativiza a verdade, colocando a convivência acima da fidelidade bíblica. Mas João 14,6 é claro. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem outros caminhos, nem outras verdades, nem outras vidas. A Bíblia ensina que a verdadeira igreja é separada do erro, como a gente lê em 2 Coríntios 6, verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. A igreja de Cristo deve se afastar da corrupção teológica e não fazer acordo com ela. Aceitar a teologia liberal e o seu ecumenismo é trair a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1, verso 3. Um verdadeiro cristão não negocia as verdades eternas por aceitação social ou institucional. Se você também crê que o liberalismo não é cristianismo verdadeiro, comenta aqui embaixo: liberal não é cristão. Vamos juntos afirmar nossa fidelidade total à única palavra de Deus, sem concessões. Hoje a gente viu que o ecumenismo moderno, longe de promover a verdadeira unidade, dilui a verdade do Evangelho em alianças perigosas. Em 2 Coríntios 6,14, somos alertados: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? A fidelidade a Cristo exige separação do erro, não cooperação com o erro. Precisamos lembrar, nossa unidade é em torno da verdade, e essa verdade é Cristo, revelado nas Escrituras. Se esse conteúdo despertou algo em você, curte, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para continuar firme no aprendizado da fé bíblica. Vamos juntos fortalecer o povo de Deus com a verdadeira palavra de Cristo. Que Deus abençoe muito sua vida.
Até o próximo vídeo. Amo muito a tua vida. Deus abençoe. Até a próxima.